Kate, Lohane, Giovanni, Giovana, Fabiano, vamos lá? Gente, só ele que abriu a câmera aí? Ah, o Fabiano. Fabiane, Oi? você acha melhor, por exemplo, eu copio todos os slides que você passa. Aí, o que você acha melhor? A gente estudar acompanhando pelo caderno, nesse caso, né? Ou estudar por aquele capítulo que você deixou no Blackboard? Eu acho interessante fazer uma junção dos dois, sabe? Uma opinião minha. Eu gosto muito de estudar fazendo esquema. Então, tipo assim, quando eu estou assistindo a aula, eu ia copiando, igual você faz. Vou copiando, vou esquematizando. Aí depois quando for, né, estiver em casa, quando eu estou estudando, né? Vamos supor, eu cheguei em casa. Aí eu quero passar a minha matéria a limpo, um exemplo, não passar a matéria a limpo, rever ele. Aí a gente pega um conteúdo maior, que é aquele exemplo, aquele capítulo que eu passei, mas você já vai estar recordando tudo que você já viu ali, porque você anotou os tópicos principais, entendeu? Então, eu acho que o seu caminho é o caminho certo, sim. Não acho, eu acho muito interessante sempre estar anotando. Eu acho que é mais uma forma da gente estar memorizando. É o visual e o escrito, né? Porque tudo que você visualiza e escreve, você grava mais fácil. É assim, é uma opinião minha, né, pessoal. Eu não consigo só visualizar e gravar. Eu gosto de escrever uma coisa que eu tenho que guardar. Eu gosto de fazer muito resumo. Eu até fiz um resumo daquele capítulo que você deixou. Isso, eu também gosto muito de resumo. Vai colocando os tópicos, né? Só, é, aí eu só fiquei em dúvida, porque tem muita coisa que também tá no caderno, né? Isso. Aí eu fiz pelo capítulo, que eu achei que tava mais. Já tava mais resumido, né? Uhum. Então eu fui colocando só os pontos mais importantes mesmo, mas aí eu vou conciliando o caderno e o resumo do. Isso, é sempre bom conciliar os dois mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui nós já falamos, né? Gente, olha só. A gente vai começar a falar um pouquinho agora da especificidade enzimática. Lembrando, gente, que toda enzima, ela é específica. Ela tem um sítio ativo, que é o local que a gente faz como se fosse, a gente fala como se fosse mesmo o local onde que a reação, onde que vai ter a ligação para o substrato fazer a sua determinada ação específica. Então, a gente chama de uma fenda tridimensional, onde o substrato ou os substratos são ligados. Pode ser mais de um substrato, tá, gente? Eu posso ter uma enzima com mais locais para estar ligando os meus substratos e fazer a minha reação acontecer. A reação aconteceu, o que a enzima faz? Ela não participa da reação. Ela sai da reação e deixa o produto pronto ali da reação. Ficou finalmente o final ali, né? O meu final ali, o meu substrato. Então, gente, olha só. Nós temos como forma de um substrato se ligar num sítio ativo de uma enzima, nós temos ligações covalentes que podem acontecer. Aí a gente vai falar da ponte de hidrogênio, a gente vai falar das interações eletrostáticas, que são interações por cargas, a gente vai falar das interações de Van der Waals, que são ligações bem fraquinhas, né? Interações hidrofóbicas. Isso tudo juntou, ligou e formou um complexo. Enzima mais substrato.
É onde que eu quero a reação acontecendo. O que eu chamo de especificidade? Eu falo que o meu sítio ativo, o local onde que eu ligo esse meu substrato, ele tem como se fosse um encaixe perfeito. Eu não consigo ligar qualquer substrato em qualquer enzima. Eu tenho uma especificidade de substratos para determinadas enzimas. Ou seja, dois modelos, a gente tem dois modelos para a gente descrever melhor isso aí, essa especificidade enzimática. A gente chama de modelo chave-fechadura e modelo encaixe induzido. Olha os nomes aqui, ó. Modelo chave-fechadura e o meu encaixe induzido. Então, primeiro aqui a gente vai falar do modelo chave-fechadura. O que é isso? Só para a gente fazer uma comparação aí aleatória. A gente tem várias chaves, né? Na nossa casa mesmo, a gente tem chaves diversas e várias fechaduras. A gente consegue abrir todas as nossas portas com qualquer chave? Não. A gente tem que pegar uma chave para cada porta, né? A gente não consegue trocar as chaves. Elas são todas da minha casa mesmo, eu abro todas as portas que eu quero com as minhas chaves. Não. As nossas enzimas são assim também. Elas são específicas. Elas só abrem, elas só se ligam com as suas enzimas específicas. Então, a gente lembra da chave fechadura. Não abre todas, não. A gente precisa de ter, né, a específico aí para abrir. Então, a gente fala que o substrato, ele se ajusta com cada, né, lá no sítio ativo, como se fosse a chave fechadura, formando aí esse complexo, né, enzima, substrato. Eles não reagem, né? Lembrando que toda vez que eu ligar um substrato na minha enzima, não tem reação. Mesmo se eu tiver grupos funcionais que fazem reações, mesmo se eu tiver grupos funcionais idênticos do meu substrato. Exemplo, um grupamento amino. A minha enzima tem, o meu substrato também tem. O meu grupo amino do substrato é o que está participando da reação. Se a minha enzima tiver um grupo amino, não é ele que participa. Lembrando que enzima não participa da reação com o substrato. Ela apenas ativa a reação, depois ela sai daquele processo de reação. Aí aqui, gente, estou mostrando aqui um desenho só para esquematizar para vocês entenderem um pouco aqui, ó. Eu tenho enzima. Ó, aqui eu tenho um substrato. Aqui eu tenho a minha enzima. A minha enzima se ligou. Ó, modelo chave fechador, ó. Tem um cantinho dele específico aqui para ligar. Aí eu fiquei enzima mais substrato. Eu formei o meu estado, eu falo, né, que é o meu estado aqui de estabilidade, onde a minha reação aconteceu. O que eu formei? Enzima mais esse P aqui é de produto. Depois, a minha enzima saiu, ela pode sofrer alguma clivagem. A gente pode falar que ela tem Perdão, gente, olha só. Enzima é o primeiro aqui. Essa aqui é enzima, tá, gente? Perdão, eu marquei errado para vocês. Enzima é essa parte maior aqui. O meu substrato é essa parte de cinza. Aí eu tenho o estado ativado aqui, enzima mais substrato. O que aconteceu? A reação aconteceu. Olha o que aconteceu com o meu substrato. Ele sofreu uma quebra. Tá vendo uma divisão? Então, aqui eu tenho
enzima mais o meu estado de reação que aconteceu, que formou o meu produto. E aqui ele se separou. Olha o produto. O produto final era a quebra dessa molécula aqui. Então, agora eu vou ter a enzima, continuou intacta, e o meu produto foi feita a reação que deveria ter acontecido nele. Conseguiram entender, né? Tudo certo, gente? Sim. Agora, gente, nós vamos falar do modelo de encaixe induzido. Eu já saí do meu modelo chave-fechadura, agora eu vou falar do meu modelo de encaixe induzido. Esse modelo, gente, ele é um pouco mais flexível de interação. O meu chave-fechadura, ele é muito específico. Ele só se liga realmente a chave não abre qualquer fechadura, vocês lembram disso? Agora, o meu encaixe induzido, o sítio ativo, eles estão completamente pré-formados. A interação entre eles é uma interação conformacional, ou seja, a gente vai mostrar aqui na frente que ele não está totalmente no formato do meu substrato. Olha a minha enzima. Ela mudou a conformação para reagir com o substrato. É onde a gente fala modelo do encaixe induzido. Ou seja, ela fez o formato, a enzima modificou o seu formato para conseguir encaixar no substrato para a reação acontecer. Então, a gente chama de modelo, a gente fala de alteração conformacional. O que é isso aqui? Ela muda a sua estrutura. Toda vez que eu falar de alteração conformacional, eu mudei a minha estrutura, minha proteína sofreu uma alteração de forma para encaixar no substrato, para a reação acontecer. Esse modelo, gente, atualmente, ele é até mais aceito do que o chave-fechadura, tá? Porque isso aqui acontece o seguinte, ele reposiciona os aminoácidos e forma um sítio ativo ali para interagir com o grupo funcional do substrato. É como se a enzima se reorganizasse ali para cada substrato. Então, mecanismos básicos aqui de catálise. O que é catálise? A minha reação aí desenvolvida aí pelas minhas enzimas, né? O que eu preciso? O que é um mecanismo? O que realmente acontece para ocorrer uma catálise? Então, essa ligação com o substrato exige uma formação de um grande número de interações. Isso aí, né, vai variar de acordo com o mecanismo de cada um tipo de enzima. Cada ação de uma enzima tem uma interação. Os principais mecanismos, né, de formação aí de catálise. A gente falou aproximação. Isso aqui, gente, para acontecer a reação química, tá? A aproximação, íons metálicos, ácido base e catálise covalente. Então, a gente saiu dos modelos de especificidade de enzimas. Agora, nós estamos falando de catalisadores, das enzimas propriamente ditas. Como que elas vão fazer a sua catálise, como que elas vão fazer a sua reação quando estiverem ligadas lá com o substrato. Eu ligo de duas formas e eu faço a minha reação acontecer de 4 formas. Conseguiram entender? Conseguiram entender, gente? Eu ligo, chave fechadura, encaixe induzido. E depois que eu encaixei,
a reação acontece de 4 maneiras. A aproximação, íons metálicos, ácido base, covalente. Então, vamos falar a primeira forma que a minha reação química acontece, chamada de catálise por aproximação. O que eu tenho aí? Eu tenho substratos distintos que vão se aproximar dos grupos catalíticos da minha enzima e, quando eles se aproximam, eles fazem a reação acontecer. Então, eu tenho uma modificação conformacional da enzima, eu formo um complexo enzima-substrato orientado, onde eu oriento o meu substrato para reagir com o meu grupo do meu substrato. Isso gera um estado de transição. Deixa eu ver se eu tenho um esquema aqui. Não, não tenho um esquema aqui não, para mostrar para vocês, não. E depois que a minha reação acontece, o que eu faço? A enzima voltou para o seu estado normal e a reação aconteceu. É como se eu aproximasse, fizesse toda a minha reação, usasse os meus grupos funcionais, mudasse a minha estrutura, a reação aconteceu, o que eu faço? Retiro a minha enzima e a minha enzima fica intacta, tá, gente? Lembrando que toda reação que participa com a enzima ela não reage. Ela não reage, ela apenas ajuda, auxilia, mas ela sai intacta desse complexo aí. Outro tipo de reação aí que ocorre através da catálise. A catálise por íons metálicos. Os íons metálicos, né? Novamente, a gente falando aqui da importância deles. O que eles fazem? Eles fazem interação através das suas cargas, né? Toda vez que a gente fala de íons, a gente vai lembrar de cargas, né? Cargas positivas, cargas negativas. Isso tudo tem efeito de atração de grupos químicos. Lembrando que cargas é muito importante para acontecer reação. E eu tenho grupos nas minhas moléculas, nas minhas células, que são grupos positivos e negativos também. Eu tenho substratos carregados positivamente. Então, quando expostos por enzimas que têm essas cargas, o que vai acontecer? Eu vou estar fazendo a minha reação química. Então, eu tenho distribuição de cargas nos meus sítios ativos, nas minhas enzimas, que vão fazer reação com os meus... a gente fala que influencia a reação química no meu substrato. Agora, catálise ácido-base geral. O que é a minha catálise ácido-básico geral? Eu tenho um sítio ativo que faz a doação ou a recepção de prótons. A gente tem esse ácido e base participando aqui, a gente adiciona ou remove prótons de onde? Principalmente da água, tá? A água, ela é um importante grupo químico que ajuda aí na catálise ácido básica, geralmente aí das nossas reações aí. Os meus sítios ativos, eles servem doando, né? Ou recebendo esses prótons, e esses prótons, geralmente, eles vêm, né, desses sítios aí, que é a água. A água ela fornece, ela consegue, né, através de meios reativos, adicionar ou remover prótons dela. A catálise acontecendo de forma covalente. O que é covalente? Covalente é uma ligação mais fraca, é uma ligação que geralmente está, quando ela acontece entre o meu substrato, ela vai ser uma forma de, ela vai ser uma ligação transitória. Eu formei um complexo, enzima, substrato, para formar quem?
o meu produto. E nessa forma aqui, quem atuou foi uma ligação covalente entre a minha enzima e o substrato para formar o produto final. Muitos dos grupos que atuam nessa catálise, gente, elas realizam também a catálise por elétrons não emparelhados. A gente fala que são pares de elétrons covalentes. A gente usa esses elétrons, a gente usa esses grupos lá da catálise ácido básico, né, que a gente fala de quem doa os prótons ou quem recebe os prótons, a gente usa esses elétrons, esses pares de elétrons aí não emparelhados e vão nos direcionar para uma ligação covalente. Gente, olha só, então, fatores que influenciam a minha atividade da minha enzima. A gente fala temperatura, concentração do íon hidrogênico, que é o pH, e a concentração de enzimas e inibidores. Então, são os 3 principais fatores que a minha atividade enzimática vai ficar prejudicada. Eu vou estar aumentando ou diminuindo. Então, 3 fatores que influenciam, hein, gente? Aumenta ou diminui. Temperatura, pH, concentração de enzimas e inibidores. Então, vamos falar agora um pouquinho aí da temperatura sobre as nossas enzimas. A temperatura, gente, ela tem um significado muito importante aí nessa nossa reação enzimática aí. Então, geralmente, a temperatura, ela serve para aumentar a energia de ativação, né? Você vai fornecendo, você vai aquecendo, você vai fornecendo energia. As minhas moléculas, elas vão colidindo mais, quanto mais energia, movimento, colisão, quanto mais colisão, eu tenho maior número de reação acontecendo, até chegar no meu estado de transição. E é onde que eu quero formar o meu patamar para a reação não acontecer mais. Então, a temperatura é um ponto positivo? Sim, porque ajuda Sim. na reação. Temperatura Acontecer mais rápido. A temperatura ajuda, a temperatura é ótima. A gente fala que ela é ponto principal. Porém, eu tenho que entender que cada enzima tem uma temperatura ideal, chamada temperatura ótima, temperatura de eficiência. Eu chego no máximo, depois eu já começo a perder a minha atividade catalítica. A gente fala até de desnaturação de enzimas, né? O que é desnaturar uma enzima? É quando ela perde a estrutura. Ela, né? Isso, a gente lembra que a gente falou das minhas estruturas primária, secundária, terciária e quaternária? Lembra que eu mostrei para vocês as figuras? Então, só para ilustrar um pouquinho. Quando eu falo que eu desnaturo uma proteína, significa que eu perco aquela minha estrutura tridimensional. Eu passo a ter uma fita de uma proteína primária. Então, aquela fita longa de aminoácidos não tem função. Eu não consigo fazer a função dela como enzima. Eu não consigo fazer ela participar de uma reação química. Então, a gente tem que estar sempre lembrando, a minha enzima tem uma temperatura ótima. Ela vai fazendo o efeito, vai ajudando a reação a acontecer, mas a partir de uma certa temperatura, eu não consigo mais. Eu tenho a queda, a gente fala, né, que a atividade declina, ela já para de fazer a sua função. Tem um gráfico ilustrando aqui, gente, olha. Só lembrando aqui, cada enzima tem um valor de temperatura ideal, tá? Eu não posso falar para vocês que todas as enzimas vão atuar
entre 40 e 50, entre 30 e 40, entre 60 e 70. Não posso. Eu só falo para vocês que cada uma tem a sua temperatura ideal. É isso que eu mostro aqui, ó. A temperatura vai crescendo. Vamos supor que aqui fosse de 10 em 10. Aqui fosse 10, aqui fosse 20, 30, 40, 50. Um exemplo. Aí aqui, olha, a minha velocidade só vai subindo, né? Quanto mais eu vou aquecendo, mais as minhas moléculas vão colidindo, a minha reação vai acontecendo, aí eu chego num pico máximo. Depois que a enzima saiu da sua temperatura ideal, o que a velocidade de reação faz? Cai. É como se eu tivesse desnaturado essa enzima. Aí ela perde a função. Entenderam, né? Então, quanto mais eu ficar elevando essa temperatura, expondo essa proteína nessa faixa aí, né, de fora da sua temperatura boa, o que vai acontecer? Mais ela vai perdendo aí, né, mais ela vai perdendo aí a sua função, mais aquele gráfico lá vai caindo. Então, gente, a gente pode definir que toda enzima tem uma estabilidade, né? Toda enzima tem uma temperatura ideal para acontecer. Nós temos, gente, algumas bactérias que vivem em ambiente muito quente, onde a temperatura é maior que 90 graus. Elas são chamadas de bactérias termofílicas. Esse tipo de bactéria já suportam aí uma temperatura mais elevada e não desnaturam, tá vendo? Tem até um exemplo aí. E também tem um exemplo de hipotermia, né? Você tem uma baixa de temperatura e a atividade da enzima dá uma rebaixada, dá uma recaída. Então, você tem um limite ali no gráfico. Você não pode nem aumentar muito e nem diminuir muito a temperatura. Agora, saindo da temperatura, a gente entra em pH das enzimas. O que é o pH? É conhecido como potencial hidrogeniônico. E esse potencial hidrogeniônico? A gente fala que é a concentração de íons lá na reação do meu substrato com a minha enzima. Então, eu tenho dois modos de afetar a minha enzima, de prejudicar ou de beneficiar a minha enzima em relação ao meu pH. Primeiro, a atividade catalítica da enzima está relacionada com a ionização do aminoácido do sítio ativo, ou seja, algumas enzimas precisam de estar protonadas para a reação acontecer. Tipo, grupo amino. Grupo amino é um tipo de grupo que precisa de prótons, precisa de H+, para ficar estável, para a reação acontecer. Outro exemplo. Um substrato contém um grupo ionizado e o pH, né, você altera o pH para a ligação química acontecer. Ou seja, eu estou totalmente, como eu falo, eu estou totalmente ligado com o meu pH para a minha reação acontecer. Eu preciso de estar dando íons positivos, H+, para aquela substrato se ligar com a minha enzima. É como sem esse meio de prótons que o meu pH fornece, a reação não acontecesse. Eu estou dependente dos meus íons de hidrogênio para a reação acontecer. Aí eu citei como exemplo aqui grupos amino. Quem tem grupo amino precisa muito de prótons para a reação acontecer. Outra função aqui do pH seria alterar o grupo e modificar a estrutura terciária da minha enzima. Ou seja, em determinados valores de pH, se a minha estrutura terciária for alterada, o que acontece? A minha enzima
desnatura. Então, é como a gente falou da temperatura. Eu tenho um valor de pH ideal. Sair daquele valor de pH ideal, a reação paralisa. Então, nós temos alguns exemplos aqui de carboxilatos que são carregados negativamente e a amina que tem carga positiva. E aqui meu gráfico, valores de pH acima ou abaixo de intervalo igual a 9. 5 até o 9, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Cada tracinho desse aqui é um ponto do meu pH. Aí, olha o meu pH ideal aqui para essa reação que está acontecendo. No 7. Aí no 7, o meu valor de pH 7, ele tem a minha velocidade ideal, ó. É a velocidade máxima que eu consegui para minha reação química estar acontecendo. Se eu continuar aumentando o meu valor de pH, o que vai estar acontecendo? A minha velocidade vai estar decaindo aqui, a minha reação química vai ficar chega até paralisar. Quando acontece da minha velocidade acabar aqui, diminuir, eu desnaturei a minha enzima. Lembrando que desnaturação é a perda da estrutura tridimensional. É quando eu volto a ter aquela fita linear de aminoácidos. Eu perco as minhas reações que unem e formam aquela estrutura tridimensional, né? Sem essa estrutura tridimensional, não tem a função catalítica da minha enzima. Olha só, gente, apesar da maioria das enzimas, elas conseguirem tolerar bem aí os meus íons de hidrogênio, eu consigo ter alguns intervalos aí, né, de pH que eles são ideais. Eu posso dizer que a maioria deles é entre 5 e 9, né? E alguma reação aí alguma razão dos meus organismos, eu tenho algum tampão. A gente fala que o meu tampão, ele ajuda a ficar com o valor de pH corrigido. Eu fico com aquele pH ideal por mais tempo. Eu consigo manter aquele valor de pH ideal nessa solução tampão utilizada aí. Eu consigo, estou mostrando aqui também a concentração da enzima. Concentração da enzima, gente, é um ponto assim. Quanto mais enzima eu tiver, ou seja, uma reação enzimática, você tem um único substrato, um único produto. A velocidade inicial está diretamente relacionada com a quantidade de enzima. Quanto mais substrato você tiver, você vai formar maior, né, a quantidade maior de reação. Olha aqui para vocês entenderem, ó. Velocidade inicial, concentração da enzima. Quanto maior for a minha concentração de enzima e a minha quantidade de substrato, maior vai ser a minha velocidade, porque eles estão diretamente ligados. Enzima, substrato. Se eu tenho os dois, quanto mais eu tiver, mais reação, mais velocidade de reação acontecendo. Gente, está faltando 5 minutinhos aqui restante. Eu vou só mostrar para vocês a outra parte do slide. Lembrando que essa parte aqui já está na plataforma Blackboard. Eu vou entrar aqui, vou mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo ver o meu compartilhamento de tela ainda, né? Sim. Ai, gente, estou querendo mostrar aqui, ó. Enzimas, estrutura e função. Fabiane, tá aparecendo
O PowerPoint. O antigo, né? Não, tá aparecendo que você dá no PowerPoint, mas não tá aparecendo arquivo nenhum. Tudo branco. Agora apareceu. Apareceu, né? Apareceu. Eu só estou querendo mostrar para vocês o que eu preparei, o outro que eu preparei aqui. Eu vou achar ele na hora que o meu tempo esgotar aqui. Achei aqui. Gente, olha só, essa matéria aqui, eu não vou conseguir falar aqui nela hoje, infelizmente. Mas eu queria muito que vocês, né, dessem uma olhada, porque a gente precisa de concluir isso aqui para a nossa prova. Então, como que a gente faz? A gente podia, né? Eu vou deixar para vocês, vai entrar lá como aula 6. Eu vou deixar essa matéria aqui. E na próxima aula nossa, que é a nossa prova, eu vou ter que deixar essa parte aqui para a gente cobrar mais à frente. Mas é uma parte que eu queria muito ter falado aqui com vocês até a nossa prova de hoje. A nossa próxima aula, né? Eu não estava contando com aquele feriado de semana que vem que a gente ficou sem aula, no caso, né? Eu estava contando com a nossa aula de quarta-feira e a gente entrar nessa parte aqui, de falar de algumas doenças, o que a deficiência de enzimas causa. Então, a próxima aula vai ser a prova ou o trabalho? O que ficou marcado para a gente? A próxima aula é a prova e na outra aula é o trabalho. Isso, é o que eu anotei aqui. Entendi. Mas aí, a aula do trabalho, na verdade, vai ser a aula normal, né? Porque a gente vai mandar para você o vídeo no privado. Vai ser uma aula normal, porque a gente não vai ter apresentação, vai ser só no privado, isso. Então tá certo. Ou então, se fosse o caso, a gente invertesse, né? A gente jogasse a entrega para o trabalho para o dia 7 e a prova para o dia 14, para a gente terminar essa parte aqui. Eu tenho que ver se todos concordam, se eu posso alterar isso na plataforma, porque eu já passei isso para o Giovanni. Eu acho que é só você ver com ele, porque acho que a turma concorda. Mas eu estaria adiantando o trabalho uma semana, né? No caso, para vocês se programarem de gravar, de fazer, né? Ou a gente iria manter do mesmo jeito no dia 14. Eu prefiro assim, Flaviane, por causa dessa semana que vai adiantar do trabalho. Você prefere Pra mim como? tá bom assim também. Do jeito que tá, porque a gente vai ter uma prova aí também. Acho que do Giovanni já. Que dia? É, prefiro que mantenha também. Mantém essa data semana mesmo, que- né? É, Sim. A gente pode manter do mesmo jeito e depois que a gente passar a prova, a gente fica na prova até, no caso aqui, esses erros, até essas doenças hereditárias aqui. Aí depois que a gente passar a prova, a gente dá continuidade aqui, porque é uma matéria importante, que dá sequência, tá vendo? São as deficiências, são os tipos de doença. A gente fala de Porque se marcadores. se você mudar a data, aí vai adiantar uma semana para o trabalho, para a entrega do trabalho, para a gente pesquisar, montar e enviar. Não, aí no caso eu iria manter o trabalho dia 14 e colocar a prova dia 14 também. Ah, entendi. Porque o trabalho iria ser apresentado se fosse presencial, entendeu? Entendi. Ah, pode ser também, ué. Aí só ver com o Giovanni. Aí Você eu falou preciso que de. tem que Eu ver na preciso. plataforma, né? A gente precisa de seguir um cronograma, a gente passa umas datas prévias para ele e ele autoriza. Então, assim, eu já havia passado isso aí para ele. Eu entro em contato com ele e dou resposta para vocês, porque a gente jogaria prova